Salvezinho, minha tropa! Como é que vocês estão? Aqui a gente tá com a parte 2 do Executor, o nosso brabo, o cara que tá descendo a lenha nos vilões. Ele era um antigo herói, mas agora ele é um carrasco de prisão, que inclusive a tradução do manhwa é, pra quem não tá sabendo, que eu vou deixar nos comentários o nomezinho, fechou, meu cria? Então é só você pesquisar se você quiser ler mais, ou você espera aqui pelo canal e acompanha com o seu pai aqui, né? Mas é isso, minha rapaziada. Eu vou começar aqui a narração. Vocês têm alguma dúvida, vocês querem comentar? Manda isso e é nóis, meu cria. Bora lá pra narração da parte 2. A gente já começa assim com a namorada do irmão dele, ou ex, né? Até porque ele foi de Vasco. E ela tá falando pro Protinha que só viu ele em foto e vídeo, até porque ele fazia parte do grupo mais famoso de heróis. Ela fala que tá bastante surpresa e que ele parece mais bonito pessoalmente. Meio suspeito, hein? Ela fica agradecida de estar conhecendo ele e que o nome dela é Hong Jia. Ela é uma agente penitenciária da prisãozinha, né? O Prota, meu irmão até falou que tinha uma namorada, mas ele não falou nada sobre se casar não, pô. Então, é que, olha só pra cá, e ela aponta pra barriga dela. Mas então, é o seu sobrinho, ou sobrinha, né? Tá crescendo bem aqui. Ele... O quê? Bom, não tem quase nenhum mês, né? Então, não parece. A gente descobriu isso só faz alguns dias. Então, o Kang-ho, ele falou que ia te contar sobre isso, mas ia ser só depois da execução daquele vilão de cabelinho branco, né? Que infelizmente rebentou com o irmão do Prod, então não tem nem como ele contar mais nada, né? Aí ele, mas realmente, isso é verdade? Sim, tem algum probleminha? Não, ele não quer contar pra ela, né? Ela não sabe ainda que o marido dela foi de Vasco. Ela, bom, mas o que te traz aqui? Você tá aqui pra subjugar essa galera que tá criando essa rebelião? Mas por que tu tá com o uniforme da gente? Eu fui colocado aqui como um agente especial. Eu tenho que executar todos os prisioneiros da prisão. O quê? Você tá realizando todas as execuções? Mas por quê? Foi a diretora que ordenou? Bom, você parece não saber o que aconteceu, então deixa eu te informar rapidinho. O quê? Um ataque de PEM? Eu não lembro o que é isso, viu? Se eu lembrar, eu vou colocar aí, tá bom? Mas quem que poderia ter feito isso? Eles ainda estão investigando o assunto, tá bom? E quanto ao Kang-ho, ele foi ao 5º andar. Ele tava se preparando para execução. Kang-ho, ele fecha os olhos. Bom, tem alguém enviando sinais de resgate lá do 5º andar. Ela, ufa, tô tão aliviada de ouvir isso. Ele apenas observa, né? Até porque não pode falar nada, né? Ele tá com medo de magoar ela. Ele, bom, aqui é perigoso, então sobe. Eu vou te levar lá pra cima, tudo bem? Ela, não, eu quero ficar. E também, o seu caminho vai ser mais fácil pra você descer. Você precisa da minha ajuda. O que você acha que te faz dizer isso? Bom, eu tenho a habilidade de ler a memória de uma pessoa apenas olhando pra ela. Ela, mas não se preocupa não, viu? Eu não li seus pensamentos. Eu só faço isso quando tem uma razão boa pra isso. Mano, imagina ela ler o pensamento do Prota e ela percebe que o irmão, quer dizer, o namorado dela, né, tá morto. Mano, aí ia ter dado ruim, viu? Pelo trauma podia até perder o bebê, né? Acho que esse pá foi isso que o Protinha pensou, né? O cara é brabo. Mesmo que ele esteja no modo vingativo, né? Ele ainda é bem pro lado humano. E ela, bom, eu tô na verdade usando minha habilidade mais pra oferecer ajuda psiquiátrica, né? Pros prisioneiros, né? E realmente saber se eles são culpados ou não. Mas ele, como é que isso vai me ajudar? Ela, bom, todo o 2º andar lá no subsolo tá sob o controle do Miel e da Maeli, que é aqueles dois que a gente já tinha visto lá na parte 1, que inclusive você não viu, meu cria. E cola lá, tá? Cola lá pra você entender o contexto, como é que tá. E ela explica que os dois irmãos, eles têm superpoderes do tipo especial e do tipo criação. Eles podem invocar esses bichão aí estranho. E quando essas criaturas perfuram o coração de alguém, ele pode fazer desses pessoal que teve o coração perfurado de marionete. Então atualmente todos os prisioneiros de lá são fantoches dessa
rapaziadinha. O Prota, mas eu sei dos poderes dele. Até porque eles são discípulos do mago, que inclusive era membro do grupo do Prota, tá bom? Pra quem não sabe. Mas eu não tô precisando de informação não, viu? Então, por favor, volta lá pra cima, vai. Ela, não. Alguns dessas marionetes que os irmãos estão controlando são agentes aqui da prisão. Ele, e você não vai ser capaz de distinguir os policiais dos prisioneiros. Até porque eles foram transformados em fantoches. Mas eu aqui, eu posso escanear a memória deles e diferenciar cada um, né? E poder salvar a galera boa. Ele, mas se eles já foram transformados em boneco, não significa que já foram de Vascão, não? Mas qual que é o sentido de diferenciar cada um? Ela, não, eles ainda estão vivos. E eles também vão voltar a ser eles mesmos depois que forem libertados do poder daqueles irmãozinhos, né? Mas não tem como aqueles irmãos fazerem isso. Ela, mas me deixa tentar. Eu sei que eu posso convencer eles. Não, isso não é seguro. Pensa no bebê. Ela, antes de ser uma futura mãe, eu também sou uma agente penitenciária. Eu tenho que cumprir o meu dever como uma guarda real. Ele vê a imagem do irmão nela. E olha a diferença. Esse irmão basicamente é gêmeo, né? Então o rostinho do Prota era mais ou menos assim, quando ele era calmo. Então olha como tá o olhar agora dele, sanguinário. Ele apenas fala, né? Entendo. E começa a fazer uma barreira com o poder dele, né? Basicamente. Aí ela, ei, que é isso aí, hein? Ele, é o meu poder. Isso vai te proteger e te manter segura de qualquer situação perigosa. Ela, mas isso aqui não vai me afetar não, né? E ele apenas vai caminhando. Ela diz que é estranho, né? Tá sendo engraçadinho de ver ela aqui junto com o Prota voando, né? E aí já tá os fantoches dos irmãos. Ela, esse daí é o poder do Miel, o irmão mais velho. Ai, meu Deus, quantos oficiais foram capturados por ele? Então fica com isso daí em mente, hein? Ele, bom, dentre eles, quais são os agentes, né? Ela, peraí. Ela, bom, os dois que estão ali atrás, faça com que eles sejam apenas submetidos, não mate, viu? E separa aí nessa hora. Ela, o quê? Eu não tô conseguindo ver nada. Kangyu, o que tá acontecendo? Ele, existe um jeito mais fácil. Os oficiais vão ser poupados. Mas pelo visto ele vai acabar com todo o resto. E ele já vira ali um socão bem na cara que acaba. E ele, bom, os presos serão mortos. Essa é a forma mais fácil de separar os dois grupos. E ele já vai arrebentando e toma ali chutão, sanguinário e vários golpes consecutivos. Que isso, papai? Ela não tá conseguindo ver nada, né? Porque ele colocou meio que... Ele colocou isso, o filme ali. Os irmãos ali tão observando o Protinha acabando com tudo. Um deles ali pergunta, o que você acha, irmão? Você acha que esse estranho é mais forte que o nosso mestre? Quem sabe, né? Então, ele é mais forte que aquela mulher? E tá pensando na líder do grupo do Prota. E sim, ele é mais forte que ela. Ai, irmão, eu tô com tanto medo. Não se preocupa não, viu? Não será fácil pra ele acabar com a gente. E, mano, olha de novo a carinha do Prota. Ele tira ali, né, a barreira que tava prendendo a respiração dela e o olhar. Prendendo a respiração naquelas, né? Mas agora ela consegue ver. Ela, mas que foi isso? Por que você me prendeu? Ele, bom, desculpa se eu te assustei. Eu devia ter te contado antes. Mas o que aconteceu? Então, eu isolei os agentes penitenciários, né? E executei todos os prisioneiros. O que? Você os executou? Mas os dispositivos de execução estão lá no subsolo do 5º andar. Bom, eu executei eles por conta própria. Ela, o quê? Peraí, você acabou de dizer que você mesmo executou? Sim. Qual que é o problema? Não tô entendendo. Mas de quem foi essa ideia? Foi minha. E a diretora concordou? Sim. O que aquela maldita tava pensando? Ele fica surpreso, né, com a reação dela. E tá tudo bem pra você fazer isso? Eu fiz o que um agente penitenciário tem que fazer. Isso é tudo. Será que você tem algum problema com isso também? Ela, trabalho de um agente não é matar os presidiários. O nosso trabalho é reabilitá-los. Os agentes deveriam... Ele, não, obrigado. Eu não preciso de sermões. Eu não quero saber disso. Ela, dizem que os heróis supostamente salvam pessoas e não as matam. E as pessoas têm que ser sentenciadas somente pela lei. Ele, mas eu sei muito bem o que acontece quando alguém não persegue nada além dos ideais. Eles se dão de frente com bestas dos piores tipos. E a gente tá vendo o Branquinho, né? Você lembra do Branquinho, né? Ele também é casca
grossa, hein? Ele é ruim e poderoso. Esse que é o pior. E é quase uma criança ainda. Esse que é o pior do pior. Ele, bom, falando a verdade, eu nem me importo se eu devo ser um herói ou um agente penitenciário. Eu só já tô de saco cheio disso. Faz tempo. Alguém tem que dar um fim nesses merdas, nesses irracionais. Ela, Kangyu, eles são humanos. Pera, você tá falando sério? Mas de que merda você tá falando? O que te faz pensar que eles são humanos? Cada criminoso partir do subsolo do segundo andar pra baixo é mantido aqui porque acabou com milhares de pessoas. Todos eles merecem a morte. No passado tinha debate sobre abolir a pena de morte, até porque tinha chance de executar um prisioneiro sem ele ter culpa, e realmente isso é verdade, viu, Protinha? Pode acontecer, né? Mas ninguém jamais foi condenado injustamente desde o aparecimento de pessoas com poderes que mexem com o psicológico, ou seja, igual dela, né, que consegue saber a verdade através do poder dela. E ele, bom, eu tenho certeza que você já sabe disso melhor do que ninguém, mas todos eles têm uma história. Uma história? Especialmente o meu e ele. Todo mundo, todos têm uma história pra contar, inclusive as vítimas também, sabia? Elas também têm uma história pra contar. E além disso, que diferença isso faz? Ainda assim eles iam acabar sendo mortos. Se não fosse pelas minhas mãos, ia ser de uma forma de execução. Ela, mas uma pessoa só não pode ter o poder de decidir quem vai ser executado. Ele, não, para aí agora. Chega, se você continuar falando coisas como essa, eu vou te mandar lá pra cima, viu? E então você vai poder resolver as coisas da sua maneira. E agora eles acabaram passeando, né? O clima aqui tá sério, hein? O clima ficou quente, de um jeito, né, ruim, né? Ela vai acompanhando ali e já tem mais soldados dos irmãos. Ele pergunta, né? E daqui? Quem são os guardas? Os 3 que estão ali atrás, viu? Ele, tá bom, entendi. Ela fica preocupada até porque ele vai acabar, né? Aí ela, o Kang-ho, irmão do Prota, vai ficar muito triste quando descobrir o que aconteceu aqui. Ele fica ainda mais furioso. Ai, minha filha, tu não sabe que ele foi de Vasco. Seu marido já era. E os bichão já tá vindo em cima do Protinha e desfere um golpe. Mas não aconteceu nada. Na verdade, até rachou a espada do monstro. Ele tá pensando no que ela acabou de falar, né? Sobre o irmão. Aí ele começa a ativar mais e mais o poder dele. Toda essa conversa sobre idealismo que ele teve com a mulher, isso só enfureceu ele ainda mais, entristeceu. Ele lembrou das palavras da antiga companheira dele, né? Aí ele, mas isso são só palavras e mais palavras, enquanto ele vai acabando com todos. É sempre mais fácil falar do que fazer, né? Em todo caso, ele já vai ativando o modo 5. Já aparece várias esferas em volta dele. Que isso? Que ele já vai tirando pra cima dos monstros. Aí ele, ufa, tudo isso eu posso desabafar, mas a minha única forma de desabafo é quando eu acabo com esses prisioneiros malditos. E a doidinha lá já tá olhando Prota. Ele continua ficando ainda mais maravilhoso toda vez que eu vejo ele. E ele continua acabando com todos, né? Ela, meu Deus, cunhada dele, né? Eu posso ver que eles ali, eles são guardas. Ele, bom, certo. Então, com a sua licença, eu vou. Alguém já fala, bem-vindo. E aparece os irmãos e o monstrão atrás deles. Ei, estranho. Ele, então vocês vieram me encontrar, é? Certo. Isso daqui me poupou um trabalho. E é um prazer em conhecê-los também. Eles apenas se encaram. A guardinha ali, Miel, Maeli. Ele, por que você não veio até nós, Guarda-Hong? Se você tivesse vindo, eu ia ter te mandado lá pro céu. Prota, liberta logo as pessoas do seu controle. Então eu prometo te dar uma morte rápida. Tem alguma opção onde você não mata gente? Bom, os presidiários do primeiro andar e no subsolo também do primeiro andar tinham a opção de colocar os dispositivos de supressão de volta. Mas a partir do subsolo do segundo andar pra baixo, os quais acabaram com milhares de pessoas, tem apenas a morte como opção. Um deles ali, estranho isso daí, viu? Eu soube que você costumava trabalhar com o nosso mestre e com a mulher que nos capturou também, mas você é muito diferente dos seus colegas. Eu tenho certeza que você vai pro inferno. O irmão, fica quieta, Maeli. Para. Bom, vamos ver quem vai ser finalizado primeiro. Se você prometer deixar a gente ir, vamos liberar todas essas pessoas. Pedido negado.
A guardinha, Biel, pra ele. Não deixa as coisas piores do que elas já estão. Coloca logo os dispositivos de supressão. O irmão mais velho, guarda Hong já. A gente não fez nada pra merecer a morte. Você sabe disso? Não sabe? Por isso, a gente tem que recusar sua oferta. Ela, Miel. Prota, você não pode persuadir eles. Palavras são inúteis com esse tipo de gente. Ela, mas Kangyu, tem outras formas. Não se preocupa. Com certeza tem. Até mesmo as bestas podem entender com a dor. Ele, mas calma aí, estranho. A gente não quer lutar contigo, não. Eles chamam o Protinha de estranho, né? Até porque realmente ele é estranho. Ele acabou de chegar, né? Prisioneiro, pô, conhecendo toda a tropa. Do nada chega um cara casca grossa, igual o Protinha, já acabando com todo mundo. Eles estão como em choque. Ah, mas não, até fala, né? Você tem que escutar a nossa história pelo menos uma vez. Você se sentirá tocado com a nossa história. Ele, não. Pedido negado. E, mano, ele tá com um martelo na mão, é isso mesmo? A guardinha Kangyu. A gente pode falar com ele, a gente pode encontrar um jeito pacífico. Ele já fecha ali a gaiola que ela tá. Aí ele, por favor, cala essa boca. Os dois estranhos. Ele já amarrou eles ali com a habilidade dele, né? Eles, um vilão uma vez me disse, como que eu posso torturar as pessoas? Mas eu nunca saberia que isso me seria tão útil um dia. E eles estão ali em choque e eles quase não resistiram, né? Para falar a verdade, né? O mais velho fala, né? Você mesmo não tem nem a capacidade de raciocinar. Você é a própria besta de quem tava falando. Ela, besta. Não, na verdade não. Você é um monstro. Os prisioneiros que estão ali, né? Presos por ele. Pensam, então eles têm superpoderes do tipo especial. Isso é incômodo e acaba com esses prisioneiros que já estavam na habilidade dele, né? Ele chama eles de escória. Então por que esse tipo de escória continua me chamando de monstro? O quão irritante isso daqui é. Mano, e a expressão do Prota é ódio puro. Ódio puro. Ele tá quase um vilão, na verdade, né? Tá virando um anti-herói, na verdade, né? Por quê? O que aconteceu? Eles meio que parece que trocaram de lugar com a habilidade que eles têm, né? De lugar com os prisioneiros. Um deles já fala, Maeli, tu precisa de ajuda? Não. Foca em quebrar a parede aí, Miel, vai. Eu vou tentar atrasar ele. E ela já usa um círculo mágico ali, aparentemente, hein? Isso aqui é coisa ruim, hein? Olha esse desenho desse círculo. E aí, aparece um monte de bichão. Os bichos é feio, hein? Então elas usaram o poder de invocação dessa vez. Mas esse tipo de coisa não é nem humano, né? Então significa que eu posso acabar com tudo sem me preocupar em matar. Ele já desce ele ali um chutão e já vai carregando o golpe. Mano, eu acho muito louco esse golpe que ele carrega aqui, ó. Forma meio que uma cruz, na verdade, né? E ele ataca todos simultaneamente. Ela já... Ai, meu Deus. Oh, Mia, quanto tempo isso vai levar? Eu preciso de mais tempo. Vai me dar uns 10 minutinhos. 10 minutos? Tá bom, eu só preciso ganhar um pouquinho mais de tempo. E já vai colocar a mão na esfera com o dedo sangrando. Só que nessa hora tem uma explosão que vem lá de cima. Ela... tosse. O que foi que aconteceu? E o nosso Protinha? Ele, eu pensei um pouquinho sobre isso. Eu percebi que uma vez que eu capture você, todo o resto vai parar. Então, eu não tenho motivo pra lutar com todos eles. Bom, essa é sua última chance. Liberta os prisioneiros e os guardas. E em troca, eu vou matar vocês rapidamente e sem dor. Que isso, Protinha? Tu tá insano demais, meu cria. Calma lá. Pera aí. A parede... Ei, quantas habilidades ele tem? Ei, o Protinha diz, né? Liberta logo eles da sua habilidade. As duas ali estão olhando em choque, né? E já ergue a mão pro alto e invoca vários círculos mágicos ali. Começa a surgir uns tipos de bicho com uma aura dourada. E eles invocaram Mikael, Gabriel, Rafael e Uriel. E o Protinha não teve nenhum perdão. Ele já acabou, foi com tudo. Onde ele já... e começa a designar todos os que eles tinham preso, né? Pra cima do Protinha. Para, fica longe da gente. Se você não deixar a gente em paz, então todos os guardas da prisão vão morrer. O Prota, se você não liberar logo essa habilidade de libertar todo mundo... Ela, não, Miel. Eu vou fazer com que a sua irmã tenha uma morte bastante dolorosa. E já vai apertando a habilidade. Ela, ai, Miel.
Não, isso daqui machuca. Não, para, tudo bem, eu vou libertar eles. Eu vou parar com a minha habilidade. Em troca, me deixa falar com a guarda Hong já. Bom, liberta eles antes então, senão eu não vou parar. E ela continua gritando ali atrás, né? O Protinha tá sem dó. E eles se juntaram ali, né, os dois. E pelo visto, tão libertando a habilidade mesmo, né? Todo mundo, ué, mas o que foi isso? Por que a gente tá aqui? E o Prota já corta os prisioneiros ali no meio, sem chance nenhuma. Os guardiãs estão ali também, né? E ele, você é o Kangyu, o herói? O que tá acontecendo? Ele todo mundo retorna lá pro topo, viu? Pessoal, certo. Bom, eu libertei todos eles, então agora você tem que cumprir sua promessa. Tá bom, eu vou deixar com que vocês se encontrem com a Jia, mas primeiro vamos pra outro lugar. Afinal, a visão desse lugar não vai fazer nenhum bem pra uma mulher grávida igual a ela. E ele libertou ela meio que ali do aprisionamento, né? Só que só a partir de ver, ela ainda tá na bolita que ele tá fazendo, né? Ela, mas o que aconteceu? Ele, bom, o trabalho tá feito. Mas e quanto ao Miel, quanto a Maeli? Eles pararam a habilidade e todos os guardas foram resgatados. Eles estão bem aqui. Eles querem falar com você antes da execução. Ô, Kangyu, você não pode simplesmente colocar dispositivo de supressão nessas duas crianças, não? Ei, não faça eu repetir. Todos, a partir do segundo andar do subsolo, mataram milhões de pessoas. Então, eu vou matar todo mundo pessoalmente. Ai, guarda Hong, você realmente acha que merecemos morrer? A gente não fez nada. A gente não merece esse tipo de punição. Por favor, diz alguma coisa. O Prota, pode falar, mas seja breve, vai. E diz que ela tentou. Ela, Miel, Maeli, o que vocês fizeram foi... E ela toda preocupada. Mas pelo visto ela não pode falar nada. Prota, você não tem nada a dizer não? Ei, guarda Hong. Prota, bem, eu mantive a minha promessa. Agora vocês serão executados. Não mate a gente, eu não quero ir pro Vascão, eu não quero jogar lá no Vasco, por favor. Miel, por favor. O Protinha já tá carregando um soco insano. E quando ele dá o soco, pelo visto eles foram protegidos pela barreira do mago, que é lá do grupo da igualdade, do Prota, né? Miel ali, né, que é o de zoinho azul, até fala, mestre, Prota, o mago? O mago David Jones, né? Esse é o único mago que a gente tem, né? O brabo. Eles, mas o que tá acontecendo aqui? O Protinha, mas o que é isso? Essa habilidade dos irmãos gêmeos? Eles fazem ilusões? Peraí. Não tem como criminosos do segundo andar do subsolo terem uma magia defensiva desse nível. Eu tenho certeza que o mago usou essa habilidade pessoalmente. Mas por quê? Por que ele lançou uma magia defensiva como essa neles? Bom, tanto faz. Nada ia mudar, mesmo se eu pensasse sobre isso. Ele já vai atacando novamente a habilidade e o mago continua protegendo. Ele, seu velho maldito, o que você fez? Por que ele tá fazendo isso? E ele continua atacando e quebrando os círculos mágicos de defesa. E é dito que o nosso Protinha quebrou inúmeras barreiras do mago, mas ainda assim tava sentindo uma certa inquietação, da qual ele não conseguia se livrar. E ele tava pensando em seus amigos, nessa hora vê o grupinho, vê o mago inclusive, né, brincando com as crianças. Um deles até fala, aquele velho não tá um pouquinho cansado não? O outro, isso é ótimo. O maninho ali, né, até fala, Tomoe, essa de cabelo roxo, vamos ter filho quando a gente se casar? Mas quem disse que eu vou me casar com você? Qual é? Vamos lá, vai. Eu odeio traidores igual você. Ele, não, mas eu nunca traí ninguém, não. E a líder do grupo, sério, para de brigar, pessoal. Alguém já fala, pessoal. E é o mago. Não fica aí só assistindo aí de cima, não. Venham aqui e brinquem com a gente. Aí a galera já foi brincar com a criançada. E alguém já fala, Kangyu, pro nosso Protinha. Você não gosta de crianças, não? É o mago. Ele, bom, não é que eu não goste delas, na verdade, né? Eu só não sei como interagir com elas. Você pode simplesmente fazer o que os seus pais faziam quando tu era uma criança. Então, os meus pais, eles faleceram pouco depois que eu nasci. Então, o único membro da família que eu tenho foi o meu irmão mais velho. Ele... bom...
Me perdoa por isso, tá? Aí ele olha assim, meio sem graça, né, por causa da situação. Ô, Kangyu, então você pode fazer isso comigo. Tenta agir de forma infantil. Ele, o quê? Eu tô só brincando, é uma piada. Eu nunca pensei que você fosse capaz de fazer essa expressão, mas eu não tava completamente só de brincadeira. Se as coisas ficarem difíceis pra tu, pode agir como uma criança comigo. A galera tá curtindo muito, as criancinhas ali estão se divertindo. Ô Protinha, eu vou passar, não preciso disso não, viu? Ele já lembra o momento que ele tava lutando com o branquinho. E nesse momento, ele tá observando todos os seus amigos morrendo. E começa a chorar sangue de tanto ódio. E ele ouve o mago falando, ô Kangyu, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente volta para o momento atual. É dito que quando restava apenas uma das barreiras do mago, ele tá ali observando. A guardinha já... Ué? O quê? Ele... Jia, que é o nome dela, né? Hong Jia. Você também é capaz de ler as memórias de uma habilidade? Bom, eu sou sim. Ele... então por favor, lê esse daqui pra mim. Eu preciso saber o que esse velho tava pensando quando ele fez isso. Ela, mas o que é isso? É o herói mago? Bom, essa daqui é a memória armazenada na habilidade do herói mago. Ele, isso daí parece desagradável. Ela, mas parece tão fofinho. Mas por que nessas memórias esses assassinos também estão aparecendo? Ela, bom, é porque essa habilidade foi lançada sobre eles. E eu não tô colocando eles aqui pra tu ver, tá? Isso de propósito. Foi o mago, na verdade. Eu tô falando isso apenas no caso de você estar duvidando de mim. Ele, não importa a situação que esses assassinos estavam, eu ainda assim vou os eliminar. Mano, até os bonequinhos da habilidade ficaram com medo. Ela, tá bom, tudo bem então. Aí vai. E, pelo visto, já tá sendo apresentada a memória da habilidade do mago. E a gente vê alguém no tribunal. Todo mundo em silêncio. Vamos começar o leilão de venda de usuários de habilidades. E é dito que esse lugar é como se fosse um inferno. E a gente vê os dois irmãos, Maeli e Miel, quando eles tinham 6 anos de idade apenas, né? Então, pelo visto, eles eram escravinhos. Esse daí era um leilão de todos os usuários de habilidades. Ficava lá no submundo de uma cidade caída aleatória, né? Tipo uma cidade fantasma que ninguém mais vai, ninguém mais usa. E ela foi aberta para os melhores colecionadores. E já não vem coisa boa, viu? Só por esse nome, deve ser só os pessoal mais podre. E diz que eram as pessoas que colecionavam habilidades raras como um hobby. Então, esses dois irmãos, né, que a gente tá vendo, eles foram vendidos pelo próprio pai. Mano, aí é brincadeira. Aí é fogo, viu? Caraca! E diz que entre os milhões de usuários / pessoas que são compradas aí, as mais populares são aquelas que têm alguma habilidade única ou especial, né? E também aqueles que conseguem transformar seus corpos fisicamente. A habilidade de invocação é o tipo mais comum de poder, então eles têm um valor bem baixo. E por isso que o Miel e Maeli tinham que esconder o tipo de habilidade deles, fazendo com que eles não sejam comprados logo de cara, até porque a habilidade deles é especial e todo mundo ia querer. Então, logo quando eles estavam esperando se darem bem, se livrarem dessa situação, né? Alguém aparece falando, ei, saia daí, viu? Alguém quer comprar vocês dois. A mulher, então essas são as crianças? Aquelas que invocaram um anjo e um demônio. Senhora, tem alguma razão específica pra você querer comprar as duas, na verdade? Eu tô só te perguntando porque a gente não aceita reembolso aqui. Eu tô só curiosa. Perdão? Eu queria saber qual seria o resultado de acasalar um anjo com um demônio. Os irmãos estão preocupadinhos ali, né? Ela continua. Eu acho que vocês não sabem muito, já que são tão novinhas. Mas logo, logo vão descobrir. Um olhar sádico, ela olha pra cima e do nada o teto explode, meu amigo. Explodiu foi tudo. E eles foram protegidos pela habilidade, pelo visto do mago. Acredito eu, né? O cara ali... Mas o que foi isso? Um dos irmãos... Maeli, você tá bem? O que é isso? Alguém já ri. Ho, 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 ho. E passa a mãozinha no bigode. E é o mago. Ele tá com uma coelhinha ali, viu? É o que? Cosplay? Brincadeira. Ele, isso é magia. E fala bem alto, né? A coelhinha, ei, você tem que parar de fazer esse tipo de coisa, viu? Mago. Mano, que coelhinha é essa, papai? Que isso? O que os caras estão fazendo, viu? Os caras estão de brincadeira. Essa coelhinha aqui não entrega ovo de Páscoa, não. Vou até parar, vamos continuar, né? E o nome dela é Lipos. Ela é uma assistente do mago.
tipo... E ela se pergunta, né? Mas que tipo de aula é essa? O que eu vou fazer com isso? O que eu aprendi? Na verdade, ele... Olympus. Você tem que treinar bastante. Se você treinar muito, vai ser capaz de fazer igual eu fiz. Eu já não falei pra tu, não. A imaginação é a arma secreta para usuários do tipo invocação. Ela, ei, mas você tá ensinando muito rápido. Mas então, tu completou a tarefa que eu mandei? Sim, eu transportei todas as pessoas que estavam no leilão e libertei todo mundo que foi capturado. Ele, bom, então agora a gente deve ir pra próxima lição, né? Ela, que tipo de aula é essa? Como que eu devo ser capaz de summonar um meteoro tão grande? Os irmãos ali, você pode levar a gente também? Senhor, você é um usuário do tipo invocação, né? A gente também é do tipo invocação. O Quillian, não. Ele falou que só eu ia ser sua aprendiz. Claro que eu nunca fiz essa promessa. Ela, o quê? Bom, me mostra as suas habilidades. Ela, ai, seu mentiroso. O quê? Um anjo? E um demônio? Uau, essas invocações são bem estranhas pra uma criança se ter. Criança geralmente não invoca um brinquedinho ou um cachorro? Mago, eles despertaram meu interesse. Tá bom. Me sigam. Eu vou ensinar magia pra vocês. E logo após se passam 3 anos. O mago ensinou a Miel e também a Maeli, né? Como que funciona o poder de invocação que eles têm. Ele explica que a imaginação é a arma mais importante, igual ele falou, né? E que a imagem que eles têm na mente aparecerá através da sua habilidade. E tá vendo que ele invocou o meteoro, né? Que foi o que ele usou lá na base. Mano, esse cara era OP, viu? O cara não era só de barreira defensiva, não. Ele até diz, né? Bom, Miel, você invocou um anjo. Então, você deve ter pensado na sua mãe que protegia vocês dois. E Maeli, tu invocou um demônio. Provavelmente tava pensando no seu pai, que é ele faz aquelas coisas ruins, né? Que isso. Até porque o próprio pai vendeu os dois, né? Então a gente já pra ver por aí. Que isso, meu amigo. Simão aqui é coisa séria, viu? Cada vez fica mais profundo. Eu tô curtindo a história, tá tendo desenvolvimento. Eu tô dando a minha opinião aqui no meio, e é isso. Mas enfim, o mago continua falando que se eles tiverem a capacidade de ver o mundo de uma forma mais ampla, eles podem invocar coisas inimagináveis. Mas também não tem nenhum problema tá interessado em só uma coisa. A coelhinha, haha, meteoros são os melhores. É, igual aquela coelhinha ali, viu? Mas de qualquer forma eu tô curioso sobre qual rumo da vida vocês vão tomar. Eles, a gente tá muito interessado no céu e no inferno. No céu e no inferno? Vocês não se parecem nada com outras crianças, na verdade. Nossa mãe disse pra gente antes de morrer que uma pessoa gentil vai pro céu e uma malvada vai pro Sheol, como é conhecido, né? Essas foram as palavras que a gente se agarrou na vida toda pra ter apoio enquanto eles choram pela mãe deles. Então a gente quer tornar esse mundo certo, onde as pessoas boas vão para o céu e as pessoas más pro inferno. Mago, tenho certeza que vocês vão ser capazes de fazer isso. Bate a mãozinha na cabeça dos dois. Até porque vocês dois são mais gentis do que qualquer outra pessoa. Mas então, um dia... Aí eles... Mago! E é a coelhinha. A Associação dos Heróis emitiu um pedido de ajuda. Eles querem a nossa ajuda. O quê? Associação? Eles ignoraram minha proposta e agora eles estão querendo minha ajuda. Pelo visto, esse vilão apareceu na Finlândia. O nome dele é Aswed. Diferente, né? E caramba, o mago... Mas o que você disse? Os heróis têm que ser imobilizados agora. O que eles estão fazendo? O Guilherme não tem ideia. Ele, minha cabeça tá até doendo, viu? Por favor, traz o Miel e a Maeli até aqui. Eles, você tá indo embora, mas eu não quero isso. Não vai. Quando você vai voltar? Bom, o oponente dessa vez é bem forte. Eu acho que vai demorar alguns anos. Mas a gente não pode ir com você. Ele, o quê? Você e a Maeli? O oponente é muito perigoso. Eu não posso deixar que vocês dois venham comigo. Mas eu não quero que você vá embora. Eu não quero ser jogada fora de novo. A coelha é jogada fora. Ei, vocês não são objetos não, tá bom? Mago, Miel, Maeli, esse é o meu presente de despedida pra vocês. E ele deu uma roupa, umas pra cada um, né, no caso. Bom, o símbolo da minha habilidade tá na roupa de cada um de vocês. Então, se tu for pra um abrigo, as pessoas de lá vão cuidar de vocês. E a gente vai se encontrar novamente algum dia. Então, até lá, cresçam como pessoas gentis. Mas, depois que Miel e Mieli se separaram do mago, eles não foram pro abrigo com medo de conhecer outras pessoas. E aí acho que vai começar
começar a dar merda, hein? Então eles se isolaram nas montanhas e foram fortalecer suas habilidades. E se perguntam, né? Mas que tipo de habilidade a gente deve ter pra poder crescer igual uma pessoa gentil? Então a gente tem que descobrir isso até reencontrar um mago. Ele, o que é o bem? E o que é o mal? O que a gente tem que fazer com as nossas habilidades? E se passam 2 anos e eles dois decidiram o que é bom e o que é mal por conta própria. E foram direto pra cidade natal deles. E falam ali, né? A gente vê até a coroinha, que as pessoas boas vão pro céu e as más pra lá, né? Eles, esse lugar. E então é narrado pra nós que eles começaram a criar o seu próprio céu e inferno como os imaginaram. Eles até falam que é uma utopia, mas meu amigo, o que é isso? Que criança é essa? Tudo bem que a infância delas foi bem atormentada, né? Ai, mago, eu sei que tu tentou, mas tá dando loucura. Volta lá, meu rapaz. Se bem que não tem como, porque ele já foi morto, provavelmente, né? É dito pra gente que em só um mês, Miel e Maeli transformaram a cidade inteira deles na própria versão que eles tinham de visão, né? Então, mano, ficou tudo maluco a cidade natal deles, né? E que depois disso, eles invocaram uma tropa inteira de anjos e demônios que serviam como um tipo de drone de vigilância que monitorava toda a cidade. E eles monitoraram por um mês. E eles decidiam quem que ia pro céu e quem que ia pro inferno. E tudo que eles tinham como base eram os ensinamentos da sua mãe, que ensinou pra eles quando eles eram mais novos, né? Que era de não roubar, não jogar lixo no chão. Caramba, só de não jogar lixo no chão acabou pra vida da pessoa? Eu sei que é errado, né? Mas calma lá, né, meus amigos? E ficar em silêncio em lugares públicos, não mentir, não brigar com os amigos e assim por diante, né? As regras que eles aprenderam quando era muito novinho. E, na verdade, né, essas ideias eram muito infantis e simples, mas isso que é o assustador. E até porque os ideais, eles são sim mesmo aqueles que passaram em seus padrões. E eles já estão falando ali pra uma mulher com um bebê, né, que eles estavam observando ela, e pelo visto ela realmente viveu uma vida gentil. Mas então, por favor, deixa a gente ir. Ei, não precisa ficar com medo não, até porque você não vai morrer. E o bichão já ali, pelo visto, ela. Até porque você vai ter um sonho feliz quando estiver no céu. Aí ela começa ali a juntar as mãozinhas e falar pela eternidade. Só que a notícia dessa utopia, isso é o próprio mangá que tá falando, tá bom? Que eles criaram, chegou ao ouvido da associação de heróis. A gente já viu um velhão ali olhando o relatório, ele, bom, então vamos começar a reunião. E esse era o presidente da associação de heróis. Mano, isso daqui vai dar merda, meu amigo. Que isso? Ele, então, vocês são os únicos que vieram? E tá ali a heroína de 3ª classe. É, pelo visto, o resto tá de férias, viu? Algum dos tipo. Outro, vai logo direto ao ponto, vai. Quero ver se tem algum caso interessante. Ele também é um herói de 3ª classe, conhecido como Custa. Pessoal, o quê? Esses daqui são apenas casos de nível subsolo 1. Ninguém presta atenção nessa porcaria. Não tem nenhum caso de nível subsolo 2? Então, pelo visto, eles baseiam o nível pelo ranking de dificuldade da prisão. E é isso que eu tô entendendo aqui, né? Então, tipo assim, como eles estão no subsolo 2, né? Lá na prisão mesmo, é o nível deles. E eles baseiam isso como ranking de poder. Em alguns casos, tá? Até porque já foi apresentado um ranking pra nós lá na parte 1. Que, inclusive, se não leu, vai lá ler, meu querido. Ou querida. E é isso. Ah, inclusive, ela ali, a heroína tá falando. Mas que merda, se eu quiser aumentar minha classe, eu tenho que lidar com casos do subsolo 2. O venho, tem um caso aqui de nível subsolo 3, vocês estão querendo? Ela, não. Esses criminosos, eles são muito difíceis de serem pegos, então eu vou acabar perdendo muito tempo. Mas por que tem um caso de uma vilinha no interior que tá aparecendo aqui? E já tem um nível estipulado ali, são os irmãos que a gente tá vendo, né? Ela, parece que esse caso vai me ajudar a ganhar alguns pontos não, viu? O velho já explica, né? Essas duas crianças estão categorizadas como esse nível, então eu coloquei na lista. O carinha, mas quantos anos que essas crianças têm? Por volta de 10 anos de idade. Caramba, só tem 10 anos? Então, elas são muito jovens, nem atingiram a puberdade, mas elas já ocuparam uma vila inteira. Então, quando elas ficarem mais velhas, provavelmente vão estar no nível 2 ou 3 do subsolo. O carinha, será que a gente espera essas crianças crescerem? A outra, não, isso aí vai demorar muito. Provavelmente uns 5 anos. Realmente, eu concordo. Velho, tem mais uma coisinha, tá? Essas crianças, elas são aprendizes do mago. Cara, o mago? A outra, agora eu entendi. Então,
fala pro mago cuidar da própria bagunça, viu? Outro mas o mago ele acabou de viajar lá pra Finlândia, ele tem que cuidar daquele vilão terrível. Então fale pra ele ir pra isso. Quando ele terminar, o velho apenas observa e já tem uma doidinha ali instalando o dedo falando, eu posso ir? E o nome dela é Ketu, uma heroína de terceira classe invocadora também. Mano, que é isso? Isso aqui parece mais uma vilã, cara. Mas eu confesso que é diferente os designs aqui dos personagens, tá? Ela já tá chegando com uma motona toda rosa, inclusive. Caraca. Esse é o drip da mina. Mas, nossa, que visão linda, hein? Ela tá vendo a cidade ali infestada dos invocadores. E os irmãos, Miel, a gente tem uma intrusa. Ele, sim, ela já olha diretamente pra eles e até tira uma foto com eles. Ela é doidinha. Ela até se pergunta, né, se é um poder especial, tipo, sofrer uma lavagem cerebral, ou será que eles estão só dormindo? Mas não parece que eles estão mortos. Então o que pode ser isso? E os dois já aparecem ali e falam, ei, sua forasteira, por que você veio aqui? Ela, mas que incrível. Pelo visto, aqueles com poderes do tipo especial têm várias habilidades convenientes. Vocês conseguem fazer coisas assim também? Ou será que fazem mais coisas ainda? Responde logo minha pergunta, viu? Ela, mas o mago sabe que vocês estão na categoria do tipo especial? Pelo que eu sei, ele só pega aprendizes do tipo invocador. Sabiam? Então vocês não falaram pra ele? Quem é você? Eu sou sua veterana. Meu nome é Ketu. Mano, que nome estranho, velho. QTHU. Que é isso, mano? E ela, pelo visto, tirou a máscara dela ali, né? E ela tem vários piercings ali na boca. Um deles até fala, né? A única veterana que a gente tem é a Lipus. Ela, bom, o mago se esqueceu de mim. Até porque eu sou bastante fã de coisas afiadas. Mano, ela tem vários cortes. Ai, para. O YouTube vai derrubar meu vídeo. Vou ter que censurar isso aqui, rapaz. Ela até continua dizendo, né? Ele me disse que se eu quisesse treinar minha magia de ataque, eu também ia ter que treinar magia de defesa. Mas magia de defesa não é minha área, não. Então eu não escutei ele, né? E depois disso, ele lentamente parou de prestar atenção em mim. Ele é tão mal. O mago é tão mal. Muito mal. Sim, ele é mal. Mano, ela é surtada. E continua dizendo isso. A mais nova ali, Miau, ela tá me dando medo. Mas ele até me disse que eu era uma talentosa em magia. Ele sempre me elogiava enquanto dava aquele sorriso. Mas aí ele se esqueceu de mim completamente. Mas velho ali, então se você for embora agora mesmo. E ela já começa a invocar um monte de arma, tesoura, umas agulhas, um negócio diferenciado. Para. E pelo visto ela já começou a matar um monte de gente. E diz, se eu fizer isso aqui, será que ele vai se lembrar de mim de novo? Mano, e ela é mais surtada que o pessoal que é vilão. Mano, esse mangá tá uma loucura. Ela continua rindo loucamente enquanto vai acabando com todos os humanos que estão ali perto. Ela, meu Deus, isso é incrível. E olha a expressão diabólica da menina. Um deles ali é mais velho. Oi, Miley, você tá bem? O Miel. Eles se teleportaram, né? Com a habilidade deles que eles têm. E estão observando. Ela, mas o que é isso? Ela, esse sentimento. Isso é muito mais agradável do que eu imaginava. Mas eu quero mais e mais. E continua atirando em várias pessoas. Só que os irmãos ali utilizaram magia defensiva. Ela, você fez um bom trabalho aprendendo com o professor. Essa magia até que é bem forte, mas seus ataques ainda precisam melhorar e muito. Ele ali, você com certeza vai pro inferno. Ei, eu sou sua veterana, sabia? Suas palavras são muito duras. E também eu sempre quis usar minha habilidade em um lugar cheio de pessoas. Mas se eu fizer isso, eu vou ser presa, mesmo que eu seja uma heroína. É por isso que eu não uso. Mas vocês me prepararam um lugar perfeito pra isso. Obrigadinha por concederem meu desejo. Então, daqui em diante, eu imagino que eu possa invocá-lo. E ela começa a sofrer fazendo alguma coisa ali, viu? Os irmãos estão em choque. E ela tá... Mano, que isso, velho? É um estilete gigante saindo daqui. Ela tá até sangrando. Ela, meu Deus, eu consegui. E é dito pra nós de novo, né, que a imaginação é o poder mais importante pro invocador. E que o sentimento que ela teve após acabar com várias pessoas, invocaram um poder ainda maior e aprimoraram sua habilidade. Eu nunca consegui invocar nada desse tipo antes. Meu Deus, é tão imenso, é tão legal. Isso é graças a vocês dois. Agora
adeus. Mas Maeli já tinha passado por essa experiência e até diz, isso é um demônio. Então ela enxergou essa heroína como um demônio aterrorizante e a sua habilidade também ficou mais forte, tanto que ali Miel fala, o que tá acontecendo? E pelo visto ela acabou com aquela heroína. Eu pensei que é só no sentido da imaginação, mas não, realmente acabou. Aí, não, o que você matou não era humano, era um demônio. E 1 ano depois, eles criaram uma utopia ainda maior que pertencia a eles, né? Os dois foram registrados como um caso novo na associação dos heróis. E eles foram classificados como um novo nível, né? O mago até retornou, pelo visto, ele, Miel e Maeli, o carinha ali, o dono, né? Eu ouvi que eles eram seus aprendizes. Mago, mas como isso aconteceu? Bom, é eu que devia estar te perguntando isso, né? Então, eu tenho que ir lá agora. Cara, não, você não pode ir. Mago, o quê? Esse caso não vai ser designado a você. Mas do que você tá falando? Bom, eu pedi pra você acabar com a Azwed, né? Que ele virou terrível antes de voltar. Mas você não fez isso, né? Eu não acredito que você capturou ele vivo e entregou nas mãos do governo. Não tem razão pra eu deixar você fazer o que você quiser. Ei, não tem mais nenhuma razão pra eu falar com você. Eu tô saindo. Eu já falei. Você não pode. O mago só... Cale-se, você é só um lunático obcecado com poder. Em vez disso, chega a líder das heroínas. Ela diz, bom, eu vou. E é a Laosa. A heroína também de 3ª classe. Eu pensei que era ser de 1ª classe. Cara, essa é uma missão de promoção perfeita pra uma heroína de 3ª classe. Faz isso. Mas eu disse que eu vou. Ela, mago, confia em mim, com um sorriso caloroso. Alguém já tá chamando Maeli. E é o irmãozinho, né, falando que eles têm visita. E que a forasteira que veio dessa vez, eles se perguntam, né, quantos pecados ela cometeu até agora. A loirinha do Chan ali já vai se aproximando. E eles deixaram 3 ali pra recepcionar ela. E ela até se pergunta, né, esses daqui são os heróis que aceitaram a missão anteriormente. E a gente vê que era aqueles bando de Zé Ruela que tava na mesa lá antes, né. Mas de qualquer forma, pelo menos eles parecem estar vivos. E Miel se pergunta, né? Ei, forasteira, quem que é tu? Por que você veio aqui? Ela, eu sou a heroína, Laosa. Eu tô aqui pra trazer vocês de volta. Herói? Outro herói? Eles começam a ativar um círculo mágico com várias bestas / demônios, né? E ela fala, saia daqui agora. Se não voltar, você vai ser enviada pro inferno. Ela, tá bem, eu vou voltar então. Mas em troca, eu quero que vocês dois voltem comigo. Vamos voltar juntos. E parece que tá acontecendo uma loucura aqui, não sei se os bichos estão sendo apagados, mas ela fala, né? Vocês são crianças com um coração bom. Eu não sinto qualquer intenção de matar no seu ataque. Isso é tão triste. Se as pessoas que vieram fossem bons heróis, então a situação não ia ter ficado tão ruim assim. Mas isso é estranho, não é? Vocês pensam que o que estão fazendo tá certo, mas que vem tantas pessoas pra acabarem com o seu caminho. Eles ali, não se aproxima. Ei, não tenham medo, eu não vou machucar vocês. Mas o que vocês estão fazendo não é certo. Agora o seu professor tá triste. Mas o professor Mago, ele voltou? Ei, Maeli, não acredita nessas mentiras não. Ei, eu não tô mentindo. E ela estende a mão. Então, desfaça sua habilidade e volta comigo. Tá na hora de vocês irem ver o seu professor. Então, elas sentiram uma sensação inexplicável de afeto da Laosa. Ela, eu sabia que vocês iam me seguir. Eles, professor! Miel, Maeli. Ei, professor. Na verdade, a gente tinha habilidades que pertencem ao tipo especial. A nossa mãe pediu pra gente manter esse fato escondido das outras pessoas. Você só aceita invocadores como aprendizes, né não? Me desculpa por mentir. Ei, Miel? Eu só aceito invocadores do tipo aprendiz? Quem foi que disse isso? Uma heroína conhecida como QTHU. Que é aquela doidinha lá, né? Ela disse que era só aprendiz. Quê? Minha aprendiz? Miel, eu nunca aceitei mais ninguém. Além de você, da Maeli e da Lipos ali, né? Eu só encontrei uma vez na associação e lhe dei um pequeno conselho. Eles, o quê? E pelo visto eles se reuniram após 3 anos. Falaram sobre o que aconteceu nesse meio tempo, né? Eles cresceram, como trabalharam
E como as pessoas não compreendiam seus esforços, então eles não compreendiam isso até agora. A Laosa pergunta, vocês já acabaram de conversar? Você pode confiá-las a mim? E que apesar delas não terem acabado com ninguém na aldeia, eles mantiveram milhões de reféns nesse meio tempo e também acabaram com o herói. Então vai ser difícil pra eles evitar pena de morte no tribunal. O mago, mas eles simplesmente desviaram do caminho certo porque eram jovens. Eles também libertaram as suas habilidades. Se você os confiar a mim, eu posso ajudá-los. Ela, mas eu não posso fazer isso. Ei, Laosa, você não disse que essas crianças são apenas inocentes? Ei, mago, você sabe que eu também não concordo, mas com a lei que aquele maldito alterou para permitir a execução até mesmo de crianças, eu não concordo, mas a lei é a lei. E além disso, o trabalho de um herói não é reabilitar criminosos. Ele, Laosa, mas você também sentiu o que eu vi? Tem muitos problemas com esse mundo agora. Por isso, ô mago, você pode por favor trabalhar comigo a partir de agora? Ele, mas o que isso tem a ver com esses dois? Ela, eu vou mudar esse mundo. Ele, então eu tenho uma condição, que é de você não deixar esses dois morrerem até se tornarem adultos. E que é pra ela deixar ele usar as habilidades neles. Ela diz que tudo bem. E ele, bom, até que eles se tornem adultos, pra que eles não morram, a gente vai mudar esse mundo antes que isso aconteça. E já volta pra Kim, pro Protinha, depois de ver todo esse flashback. A guardinha tá, Gangyu? Seu Gangyu? E a gente tá vendo o momento que ele se encontrou com a heroína Laosa. Ela até diz, né, que ouviu muito do irmão dele. Então ela pergunta, você quer mudar o mundo comigo? É bem simples assim. O Protinha, os irmãos ali, a gente simplesmente julga as pessoas com base na nossa regra. As leis não são regras também feitas pelas pessoas desse mundo. Então qual que é a diferença entre vocês e a gente? A guardinha, eu e o seu irmão, a gente foi encarregado de reabilitar essas duas crianças. Eu não tô dizendo que eles não fizeram nada de errado. Eles têm que compreender primeiro o que fizeram de errado. O Protinha já prende ela novamente na habilidade dele. Eles, meu Deus, eles estão começando a se preocupar demais. Ela até pede, por favor, poupe as nossas vidas. Por favor, pensando bem, acho que a gente se enganou. E ele já vai carregando o soco pra ir na direção dele. Eles, meu Deus, professor! E a habilidade vai acabando e treme toda a prisão. Mas ele deu no chão. Ele não deu nas duas crianças. Ele, merda, isso é tão perturbador. Ele tava cheio de pensamentos. Ele começa a ranger os dentes com raiva. Aí ele droga esses pensamentos. E pelo visto, apareceu a doidinha. E a doidinha, ela esquartejou as crianças. Meu Deus. Mas o que é isso? Ela, mas por que você precisa pensar tanto? Pensar tanto assim não combina com você. Você é muito mais bonito pessoalmente. Oi, meu marido. Ela chama de maridinho. E fala que a sua noiva chegou. Mas que é isso, cara? Mano, as crianças foram despedaçadas. Que é isso? YouTube, isso aqui é uma UA, cara. Não derruba meu vídeo não, pô. Eu sei que o canal é pequeno, mas vai que, né? A doidinha que já tá saindo ali do portal com a galera dela fala, então é um prazer te conhecer. O meu nome é... Só que o Prota já chega com um socão. E o cara que tá do lado impede e fala assim, quando alguém tá falando, não é uma questão de boas maneiras você ficar quietinho e ouvindo, rapaz. Ela, ei, ele é alguém que vai se tornar seu mestre em breve. Você que tá sendo rude. Ele, me desculpa, senhorita Cinca. Ele todo preocupadinho. Ela, deixa eu me apresentar de novo. O meu nome é... Só que o Prota continua e já sai mais um socão ali. E pelo visto atingiu alguma coisa. Ela, com a mão dela brilhando uma energia roxa, fala, nossa, você é tão impaciente. E já que a gente vai se ver por muito tempo, vamos conversar um pouquinho. Ela, meu nome é Cinca. E diz que ela é do tipo especial. O poder dela é manipulação do espaço. Cara, que poder louco. Eu acho esse um dos melhores poderes que tem em quase todas as obras, né? Mano, pode fazer quase tudo. É um poder, pra quem manja de usar, isso aqui, isso é doido. E ela fala que é a mulher que vai se tornar a próxima Eva da humanidade. Mano, o que é isso? Prota, Eva? Ela, sim, isso mesmo. Ele, ai, eu tô cansado. Eu tô tão cansado mentalmente. Ih, uma maluca dessa acabou de aparecer. Ela, o que? Do que você me chamou? Maluca? Provavelmente eu devo ser a pessoa mais sã nesse mundo inteiro. Não é mesmo, pessoal? Os dois ali, né, capacho dela concorda. E ela, ô, Gangyu, você sabia que a humanidade tá numa situação muito perigosa atualmente? Até porque ela tá apodrecendo lentamente. Nesse ritmo, a gente vai ser extinto. Ele, o quê? Ela,
ela: bom, quem que você acha que é a maior ameaça para a humanidade? Você, que pertenceu à igualdade, que no caso era o grupo do Pratinho, né? Eu vou explicar aqui. E ela fala: bom, provavelmente você pensa que as coisas que mais atrapalham são os vilões para a humanidade, ou os heróis do passado que tinham uma autoridade absoluta, mas isso tá completamente errado. A minazinha ali atrás fazendo sinal de não. Bom, pelo menos esse grupinho até que é divertido. E ela continua falando que o que tá acabando com a humanidade atualmente é aqueles que não têm habilidades, aqueles que vivem como pessoas normais. Mano, que isso? Prota tá de saco cheio já também, viu? E ela diz que esses genes têm que ser expurgados, ou seja, eliminados, rapaz. Ela quer matar todo mundo que não tem poderzinho. Até porque dessa forma, somente na visão dela, né, os genes superiores vão estar construindo as próximas gerações, né? Mas que por causa do sacrifício, né, de quem tem poder, basicamente os heróis, a galera que não tem poder tá se multiplicando de uma forma absurda, tanto que retrata aqui como se fosse ratos, né, mano? Que isso? E ela dá um exemplo como os heróis da segunda geração da igualdade. Ó, isso aqui eu não sabia não, viu? Segunda geração, que era liderado pela loirinha, que a gente sabe, né? Ela disse que eles tinham genes incríveis, mas ainda assim foram eliminados. E ela continua dizendo que aqueles que não foram selecionados pela evolução tem que ser extintos. E ela: bom, mas você, Ganguil, você não se encaixa nisso. Agora você nem mesmo é um herói e você tá gostando de acabar com aqueles de genes inferiores, não é? E eu fiquei apaixonada quando eu vi aquilo. Até porque a prisão Rúculos é um lugar que reúne humanos superiores que vão se tornar a nova humanidade, mas foram injustamente presos. Mano, a visão dessa mina é totalmente distorcida. Isso daí que o pessoal chama, né, de borderline, é distúrbio de não sei o que, fi. Essa daí ela tem tudo, rapaz, dá até medo. A gente tá vendo uns vilõezinhos aqui, né, insanos, que é lá do, se eu não me engano, a maioria tá lá no quarto andar e quinto, né? Quinto nível de perigo, quarto e quinto nível. E que eles não deviam ser presos porque, né, eles apenas acabaram com a escória, os humanos inferiores. E que eles querem o quê? Se livrar de todos os heróis que estão tentando impedir a evolução da humanidade. Ou seja, protege os fracos. E todos os humanos que não têm poderes. E só aí então que eles vão construir um mundo onde só pessoas com habilidades superiores existem. E ela chama de mundo alfa. Sai pra lá, rapaz. Isso aí é mentira. Ela diz que não precisa se preocupar, que até os heróis mais fortes, se eles mudarem de ideia e quiserem se juntar, eles vão incluir eles na nova humanidade, na cabeça dela, né? É isso que ela diz. E o Prota: eu tento não matar aqueles que não são criminosos, mas parece que a morte é inevitável. Pelo quê? Matar? Meu Deus, isso aqui é tão vergonhoso. A menina: ô, senhorita Cinca, eu acho que ele não tá pensando a mesma coisa que você não, viu? Ela: tá bom. Mas não vamos fazer isso agora não, viu? Vamos fazer isso quando a gente estiver sozinho na próxima vez. A subordinada continua interrompendo ela. Ela: ô, cala essa boca aí, você não sabe de nada. Enfim, você é o Adão e eu sou a Eva, apontando pra ela mesma. E ela tá imaginando ali uma cena, mano, pelo amor de Deus. E diz que os filhos feitos por eles dois vão liderar a evolução da humanidade. E que na verdade, de primeira, ela pensava no branquinho pra ser o marido dela. Então, por isso que ela usou o ataque pra desligar a prisão lá, pra salvar. Ou seja, o irmão do Prota morreu por conta dela, cara. Que é basicamente, agora eles explicaram de novo, tá? Esse MP é um pulso eletromagnético, porque acabou com tudo, né? Acabou com luz e tal. Ela disse: mas a prisão, a segurança dessa prisão é muito mais forte do que eu pensava. Então nenhum ataque externo ia conseguir fazer nada contra ela. Então é por isso que depois que a gente conseguiu as plantas da parte interna, a gente usou esse pulso eletromagnético e explodiu ela de dentro usando a habilidade dela de teleporte. E depois disso ela falou com um branquinho, mas ele é muito novo e não passou nem da puberdade ainda, né? Então por isso que ela não tá querendo. E que ele sabe, né? A habilidade
habilidade só fica completa depois da puberdade. E é por isso que ele precisa de mais tempo pra amadurecer, né? E, bom, ela continua explicando que o tempo é precioso, né? E isso não vai deter ela. Então, por isso ela encontrou a solução perfeita. Então, até que o branquinho se torne um adulto, ela vai trabalhar com o nosso protinha pela humanidade. No caso, né? Copular. Fazer, né? Coisinhas ali, né? Pá. Mas enfim, ela disse que quando ele se tornar adulto, branquinho, ela também vai, né? E por isso que ela encontrou a solução, que é passar o gene superior, tanto do protinha como do branquinho, pra frente. E pergunta, bom, o que você acha? Vocês dois vão ser uma família que não tem relação sanguínea. E vocês dois também podem se reconciliar. Isso não é mesmo incrível? E você entendeu o que eu tava falando? Bom, então, foram vocês que estavam por trás do ataque da prisão? Ela, não tá falando disso não, tá falando das outras coisas. Ah, é mesmo, né? O seu irmão mais velho era um inspetor de prisão, né? Ele acabou falecendo depois disso. Mas tá tudo bem. Você pode construir outra família comigo. Uma enorme. Mano, olha a cara do Protinho. Essa mina, ela tá maluca. Caraca. E ela pergunta se ele já se decidiu. Ele, eu já me decidi faz tempo. Ela, sério? Eu retiro o que eu disse sobre matar ser inevitável. Eu farei isso de uma forma dolorosa, o mais doloroso possível, ao te rasgar inteira, e eu vou pulverizar seus ossos. A mina, mas isso daí não é o mesmo que matar, não? Cara, isso daí não parece bom não, viu? Ela, mas por que ele ia querer me rasgar toda? Bem, o Protinha puto, e ela, uma briga de casal não parece tão ruim. Vamos nos conhecer mais quando lutarmos. Mano, ela é doidinha, velho. Mano, tá uma maluquice aqui. E agora a gente já descobriu quem que atacou a prisão, né? E por isso que o Prota tá com tanta raiva. O irmão dele faleceu por conta dessa doida. O Protinha já vai forçando a entrada dele. Ela, meu Deus, você tem tanta energia. O carinha, isso aqui tá ficando perigoso, hein? Mas ela absorve com um portal. Tanto o soco dele como ele. Foi mandado lá pra cima. Bom, um segundinho, vamos fazer isso lá fora. Mas esfria sua cabeça antes de vir, tá bom? Ele ativa a habilidade dele, mano, e cai que nem um doido, rapidão, fi. E já tá lá de novo, com um olhar sanguinário nos olhos. Ela, nossa! E ele faz uma espada e dá-lhe um corte, mas aparentemente ela desviou com a habilidade dos portais dela. Ela, isso daqui é como se a gente estivesse brincando de pique-esconde. Ele desce uma pesada no chão, ela, blá, já tá fechado, vem me pegar. Ele, modo 1. Ela, uou, aquilo ali é o que ele fez lá no B1, naquele andar contra aquela outra vilã, não sei se vocês estão lembrados. E ele começa a acelerar. Ela, espera um minuto. Ele vai rapidamente, a gente vê ali, ó, vários portais, ele indo em cada um deles, e ele vai quase atingindo ela. Ela começa até a chorar, pelo visto. Só que nessa hora, a menina que tava com ela agarra ele. Ela tem uma habilidade meio maluquinha aqui, né? Como se fosse o homem borracha, sei lá. E ela ainda fala, miau, mano. Aí é esculacho, tá? Ela, ei, Neco. Oxi, Neco? Agora as coisas estão ficando divertidas. Por que tu parou ele? Ela, senhorita Cinca, se eu não tivesse feito isso, você ia ter morrido, tá bom? E o Prota afundou a cara dessa mina no chão com o poder dele absurdo. O pessoal ali olha e saiu sangue pra tudo quanto é lado. Ela até viu, oxi, não acabou de morrer? Eu falei que você ia ter morrido se ele tivesse chegado até você. Ela fica apenas quieta e ela, bom, a subordinada no caso, né? O que você vai fazer sobre essa vida que eu acabei de perder? É mesmo uma pena. A outra, ei, a vida que eu perdi? Ai, aqueles genes são tão preciosos. Por que as coisas tiveram que chegar nisso? E o Protinha, modo 5. E tem várias bolotinhas. Ela já ativa múltiplas dimensões. E, mano, mano, o que é isso? Aí ela, diga oi pra eles. Eles são a nova humanidade e tomarão conta deste mundo. Então, a partir de agora, sai aquele maninho que o mago capturou. Vocês lembram? Azued, o nome dele. Ele até fala,
eu não acredito que o mago tá morto. Eu é que devia ter acabado com ele. Aí sai uma outra ali, do tipo físico. Ela, uhul, quem será que vai me domar? Sai um velho ali também, do tipo físico. Ele, será que um velhote igual a mim realmente é necessário? Tem o Natura, do tipo especial. O nome do cara é literalmente Natura. O cara tem o cabelo verde, mano. E ele, bom, velhote. Tudo é necessário nesse novo mundo. Tá ali um rapazinho que, inclusive, parece o Branquinho, né? Ele, ou ela, né? A gente ainda não sabe. Eu tô com tanto medo, tanto medo. Tem ali um com charutinho, né? Do tipo especial também. Ele, o herói que veste um uniforme de inspetor. Eu acho que eu vou conseguir um pouco de inspiração com isso. Uma doidinha ali, mano. Todo mundo é do tipo especial pelo visto. Lá, mas que rude. Ei, fuma só na área de fumantes, viu, seu doidinho? Mano, fizeram, não, é brincadeira. Fizeram a Chun-Li ali, mano. Que é isso? E ela só fala xing, xing, xing. E um tubarão doidão. Falando, mas que merda tu tá falando? Chega um doidinho aqui rindo. O nome dele é Hyun Ju-young. Esse é diferente. E fala que todo mundo reunido aqui são piores que os demônios. Mano, ela convocou todo mundo. Todo mundo que tava ali na B3. Ou seja, no nível de dificuldade 3. E agora tem os do B4 que estão saindo ali. A gente vê até uma área meio, né, explosiva. Tem uma minazinha, né, mas isso aqui tá vazio. O doidão ali que foi mostrado várias vezes, inclusive, né. Então eles são tão inúteis que precisam de armas. O cara ali, mano, nossa, é muito vilão, velho. Caraca. Ei, número 4, você ainda tá vivo, é? Eu sabia que essas roupas iam ser muito mais confortáveis. Tem um Hero ali do tipo especial, mano. É cada agente. E o Protinha abre o olho somente pra que é o Branquinho. E a gente vê os criminosos do 5º andar do subsolo. Aquela minazinha que também é, né? E o doidinho que matou toda a equipe do Prota. Ele, ei, gangue, Nessa hora, ele já ativa o modo 0. Mano, olha o olhar dele. E o Branquinho, vamos brincar juntinho de novo. Ai, meu Deus, isso daqui vai dar o que falar, mano. Tem vilão pra cacete. Só que nessa hora o Prota já fala pra você deixar o like, meu rapaz. Até porque se tu quiser partidinha 3, vai ter que deixar o like, viu? Que eu vou cobrar. E agora, mano, a parada tá esquentando demais. Tava num ritmo até que maneirinho já, né? E tal, os vilão da hora aparecendo, história por trás. Só que agora, mano, vários vilões. E é tipo, vilão casca grossa. 3º andar de nível de dificuldade pra baixo. Até os do 5º, filho. E eu quero saber onde que tá aquele velhinho lá, né? Que destruiu a parede lá do 5º andar, lá do último nível, né? Mas enfim, deu ruim pro Prota, porque tem gente pra cacete. Agora vamos ver no próximo videozinho o que vai acontecer, viu?